alunos da primeira série. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nós vamos, nessa aula de hoje, dar continuidade ao que nós vimos na aula anterior sobre as origens e o estudo da disciplina de História. Nós chegamos a ver a importância de se estudar a disciplina de História, por que História é tão importante para o nosso aprendizado e para a nossa relação no dia a dia, vamos dizer assim. Nós vimos também qual o papel do profissional da área de História, que é o historiador, o que ele faz, como que ele chega a estudar os eventos históricos. Vimos a origem do termo História, o principal difusor, vamos dizer assim, o principal nome que levou a disciplina de História adiante, que foi Heródoto, né? E nós vamos ver nessa aula de hoje um resumo daqueles conceitos que chegamos a ver no final do vídeo anterior. Nós vamos ver, por exemplo, do que se trata o sujeito histórico, né? O que se trata o tempo histórico e o processo histórico. Como que esses três elementos para se estudar a história são importantes para o desenvolvimento de compreender qualquer fato marcante que aconteceu na nossa sociedade. Por exemplo, por trás da queda do Muro de Berlim, vamos dizer assim, existe um tempo histórico, existe um sujeito histórico e existe um processo histórico por trás daquela formação toda, por trás daquele acontecimento todo. Nessa aula de hoje, para a gente começar a compreender de fato os fatos históricos que vão vir, nós temos que compreender esses processos, esses elementos e esses sujeitos. Esse vai ser o nosso conteúdo da aula de hoje. O porquê de se compreender melhor cada uma das pessoas, cada uma das situações que compõem um fato histórico, um processo, um sujeito histórico, ok? Peguem aí então o caderno de vocês, o livro de vocês e vamos acompanhar a mais uma aula da nossa disciplina de História. Bom, gente, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de História. Nós vamos dar continuidade, na verdade, ao que nós já estávamos vendo, né, anteriormente, que é em relação a como que nós temos que estudar, como que nós compreendemos a disciplina de História, né? Uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos nas aulas passadas, que é basicamente o porquê que nós temos que estudar a História, qual a importância, né, do estudo, quais as origens, como que surgiu, né? Nós vemos que História remete à investigação. Todo historiador, basicamente, ele é um investigador, porque a história vai nos levar, vamos dizer, a tentar compreender fatos que aconteceram tempos atrás, de modo a que nós possamos enxergar como que esses fatos eles influenciam nos nossos dias de hoje e se eles ainda vão ter alguma consequência futura, né? O historiador, basicamente, ele vai investigar determinado fato que ele queira saber, o motivo, ele vai buscar as origens, vai buscar fontes para que ele possa ter uma melhor compreensão daquilo que ele pretende estudar. Por exemplo, uma pessoa queira estudar a questão do impeachment, vamos dizer, do presidente Fernando Collor, que aconteceu nos anos 90. Ele vai buscar fontes históricas, ele vai buscar testemunhos, relatos, até porque é um evento não tão distante assim, foi um evento relativamente recente ainda na nossa história. E ele vai buscar todas as fontes possíveis para que ele possa fazer um relato muito próximo da realidade. Se ele chegou a viver aquele momento, um relato, vamos dizer que o mais próximo possível do que ele vivenciou, ok? E além disso, nós vamos ver também a questão dos principais conceitos para o estudo de História. Nós vimos, na verdade, né, nós vimos de forma bem resumida alguns desses conceitos, só que ao decorrer da nossa disciplina nós vamos perceber que muitos deles fazem parte do nosso cotidiano de estudos, né? Por exemplo, o sujeito histórico, o processo histórico, o tempo histórico, que são alguns, né, dos conceitos de história que nós vamos ver nessas aulas. E quando nós formos entrar de fato no estudo da história, nas primeiras civilizações, no início da formação, vamos dizer assim, da atividade humana, nós vamos perceber que esses conceitos também vão estar presentes, né? Nós chegamos a ver na aula passada, agora nessa semana que nós já estamos de fato entrando no conteúdo do ano letivo, né, que vocês vão utilizar o livro, que vocês vão participar com os recursos que vocês têm e que nós vamos disponibilizar também, nós vamos
acompanhar de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, compreender como que esses conceitos eles se encaixam na prática, né? Vamos ver que muitas coisas que nós usamos cotidianamente e achávamos que não tinha nenhuma relação, por assim dizer, com a história, com a disciplina de história, né? Elas são mais presentes e têm uma relação muito mais forte com a história do que nós imaginávamos, ok? Vamos então dar uma compreensão de como que vamos entender a história. Por que que eu preciso entender a história, né? E dentro disso, nós já vamos dar de cara com dois conceitos básicos, que vai ser o fato histórico e o processo histórico, né? Uma coisa, vamos dizer, que ela vai ser consequência de outra, né? Vai gerar outra coisa, né? Vamos pegar um exemplo basicamente aqui, né? Que tem aqui na imagem. Essa imagem, por exemplo, inclusive, ela tem no livro de vocês, se vocês observarem bem, né? Aqui nós vemos vários estudiosos, vários pesquisadores que vão chegar a formar uma espécie de pirâmide até chegar no topo ali. Se vocês observarem bem, nós temos Galileu Galilei. E no final, no topo da pirâmide, Galileu Galilei com um telescópio, né, observando e dizendo, sim, giramos em torno do Sol. Aí nós temos um processo histórico e nós temos um fato histórico. Qual seria, professor, esse processo e qual seria esse fato? Se nós observarmos aqui, todos esses grandes pesquisadores, esses grandes cientistas, né, Aristóteles, Aristarco, Ptolomeu, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, chegaram à compreensão de que a Terra ela não gira em torno do Sol. A Terra não é o centro do universo, na verdade. A Terra, como muito se pensava, a Terra não é o centro do universo. E os outros planetas e o Sol giram ao redor dela. É o contrário. O Sol seria o centro de um sistema e a Terra orbitava ao redor dele. Só que assim, isso foi um processo. Não foi logo de cara, por exemplo, quando ou Aristóteles ou Aristarco já, vamos dizer, começavam a conceber essa ideia, ela não foi aceita logo de cara, né? Muito menos ainda quando foram os estudos de Copérnico e os estudos do próprio Galileu levados à tona, né? Se vocês observarem, há um processo para que isso possa ser compreendido, para que de fato as pessoas venham a acreditar e a reconhecer que realmente a Terra ela gira em torno do Sol. Nós temos aí na geografia, que vocês vão compreender também, o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E graças a esse movimento nós vamos ter o ano solar, que é o nosso ano que nós temos de 365 ou 366 dias. Isso foi um processo para se chegar a esse fato, né? E muitas pessoas participaram desse processo, que é um conceito que nós vamos ver mais adiante, né? Se nós observarmos aqui, muitos deles acabaram até morrendo por conta dessa ideia, foram penalizados por conta dessa ideia, né? Muitos não acreditavam. Por exemplo, Aristóteles, Aristarco, Ptolomeu viviam numa época que era comum o politeísmo, né? Cada divindade representava, né, por exemplo, um elemento do clima ou um elemento do universo, né? Havia o próprio Deus guardião do Sol, né? E havia essa questão de mitologia, de religião, sempre interligando assuntos que despertavam a curiosidade do ser humano, né? Isso na época desses três, porque se nós formos observar depois, na época de Nicolau Copérnico, na época de Galileu Galilei, e vocês já chegaram a ver também sobre eles e sobre o período que eles viviam. O período que eles viviam era a Idade Média, a Idade Moderna, vamos dizer assim, né? Era um período em que a Igreja Católica ela tinha uma influência significativa na vida das pessoas. Basicamente, tudo que você fazia tinha uma razão divina, um desígnio divino, eram os desígnios de Deus. Ou seja, aquilo que a igreja falava era a verdade absoluta, vamos dizer assim, não tinha que haver questionamentos. E a igreja ela tinha um posicionamento em relação a essa questão da relação de quem orbita em quem, né? Havia a teoria do geocentrismo, né? Havia a teoria do geocentrismo, que é justamente essa, a Terra sendo o centro do universo e os outros planetas e o Sol orbitando ao redor dela, não é? Nicolau Copérnico e Galileu Galilei são os primeiros a contestar essa versão através dos estudos que eles fazem
e falar, não, gente, não é bem assim. Na verdade, é o contrário. A Terra ela não é o centro do universo, é o Sol que é. O Sol ele é o centro do nosso sistema e a Terra vai orbitar ao redor disso. Eles sofreram penalizações, até porque eles estavam batendo de frente com a Igreja na época, com a Igreja Católica, que tinha uma influência gigantesca nesse período. Não é? Mas todos esses processos de estudos, de perseguições, de penalizações que eles sofreram, de críticas que cada um desses cientistas sofreram, vamos dizer que levou à concepção do fato. Hoje, né, nós vimos que os estudos de Copérnico, que os estudos de Galileu, eles estavam corretos, que realmente nós temos um sistema solar, temos o Sol, por ter uma densidade, um tamanho maior, ele vai gerar uma onda, né, de órbita que vai fazer com que os outros planetas girem ao redor da órbita dele. Né? Essa teoria é a teoria chamada de heliocentrismo. Isso nós vamos ver com um pouco mais de detalhe também lá na geografia. Mas, sintetizando tudo isso, todas essas pesquisas desses cientistas foram um processo, até chegar à descoberta final, que é o fato histórico. Ok? Ou seja, para ficar bem tranquilo na cabeça de vocês, o fato histórico ele vai ser o resultado de um processo. Um outro fato histórico aqui, por exemplo, em 1932, no Brasil, foi o primeiro ano em que uma mulher pôde votar. Isso foi um fato histórico, porque houveram um processo, houveram demandas, lutas, protestos, manifestações das mulheres em busca do direito de votar, ou em busca de outros direitos que ao longo da história elas foram conseguindo, mas porque elas fizeram sua parte, elas fizeram um processo de buscas, de protestos, de manifestações, de contestações, para que elas também fizessem parte desse sistema, para que elas fizessem parte dos avanços, vamos dizer assim. E à medida que elas conseguiam isso, elas iriam fazendo um fato histórico, ok? Então, fato histórico é a soma de vários processos. Processos históricos são as etapas que se constroem ao longo do tempo, ao longo da história, para se chegar num resultado final, ok? Dito isso, nós já temos aí a compreensão do processo histórico, já temos a compreensão do seu resultado, né? Mas aí, nesse processo e nesse resultado, nós temos as pessoas, não é mesmo? Nós temos os personagens que fazem parte desse processo. Né? Quem que faz a história? Quer dizer que somente, por exemplo, aqui nós temos a figura do Getúlio Vargas. Somente o Getúlio Vargas pode ser considerado um sujeito histórico? Somente César, somente Napoleão, somente o presidente Bolsonaro, somente o presidente dos Estados Unidos são sujeitos históricos porque eles têm uma importância? Não, gente, não é basicamente isso. Né? Se vocês observarem a primeira imagem, é uma pintura. Né? É uma pintura da época da Revolução Francesa, né? Que ele fala que é a liberdade guiando o povo, vamos dizer assim. Na época da Revolução Francesa, na época da Primavera dos Povos, alguma coisa assim. Né? A liberdade guiando o povo. O povo aí, nesse caso, é o sujeito histórico. Não há nenhum famoso aí, com exceção da representação da liberdade, que segura a bandeira francesa. Né? Mas aí o sujeito histórico, de fato, é o povo. Né? O povo faz parte do sujeito histórico. Ou seja, para começar, o sujeito histórico é um personagem atuante dentro do fato histórico que vimos anteriormente, né? Do resultado de tudo. Só que não necessariamente tem que ser um grande nome, como Getúlio Vargas, por exemplo. Não necessariamente só grandes nomes podem ser sujeitos históricos. Um exemplo clássico, nós temos aí o exemplo da Revolução Francesa. Mas, se nós observarmos bem, por exemplo, recentemente nós tivemos manifestações no Brasil em 2013. Né? Manifestações das mais variadas demandas possíveis. Né? Nós tivemos na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff manifestações na Avenida Paulista. Naquela época, a manifestação conseguiu reunir aproximadamente 2 milhões de pessoas. Foi a maior manifestação de rua da história do Brasil. Não tiveram muitos personagens famosos politicamente. O personagem primordial daquela situação toda foi o povo, foi a população que foi às ruas protestar, reivindicar as mais variadas pautas que eles foram. Ou seja, o sujeito histórico ali foi o povo.
pode então, nesse caso, se alguém perguntar quem que pode ser o sujeito histórico, quem que pode fazer a história, pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa importante, vamos dizer assim, histórica, uma figura importante, né? Pode ser, mas também pode ser uma figura anônima, tranquilamente, entendeu? Todo mundo pode ser um sujeito histórico. Depende da contribuição que ele vai fazer para aquele fato, entendeu? Voltando aqui para a imagem que nós estamos vendo da Revolução, né? Do momento revolucionário na França. Não há nenhum nome famoso ali. A população. Eles contribuíram para esse momento histórico na França. Entende? Então, nesse caso, isso torna eles sujeitos históricos, né? O Getúlio Vargas aqui, ele está levantando aqui na ilustração, ele está segurando a CLT. A CLT foi um momento importante para a relação de trabalho que existe no Brasil, né? Graças à CLT nós temos férias, nós temos jornada de horas, por exemplo. Quem trabalha, vamos dizer, no máximo ali, considerando 8 horas diárias, vamos dizer assim. Isso tudo foi graças a medidas que o Getúlio Vargas fez. Isso o torna um sujeito histórico, porque ele fez uma coisa relevante para a sociedade. A população ali também é, ok? Então, em síntese, qualquer pessoa pode ser um sujeito histórico. O que vai fazer ela se tornar esse sujeito é a contribuição dela para determinado fato, ok? Tranquilo em relação ao sujeito histórico? Beleza, já vimos então o processo histórico, já vimos o fato e já vimos o sujeito. Vamos ver agora um outro tripé importante, né, para compreendermos ainda mais a história e compreendermos quando nós formos chegar, por exemplo, na parte pré-histórica. Quando nós formos chegar, por exemplo, na questão de estudar as primeiras civilizações. Na próxima aula nós já vamos avançar para esse rumo das primeiras civilizações, né? Para compreender tudo isso, nós vamos usar um outro fator. Nós vamos usar o tempo histórico, né? Compreender o tempo, contar o tempo, enumerar dias, meses, anos, décadas e por aí vai, sempre foi uma necessidade para o ser humano. E eu digo para o ser humano, gente, é o grupo humano de fato. Desde quando nós éramos coletores, né? Grupos nômades, né? Os primeiros grupos humanos foram coletores. Caçavam, pescavam, colhiam frutos, né? E quando aquele estoque acabava, eles iam para outro lugar, né? Ou então quando começou o processo de sedentarização, quando eles começaram a desenvolver a agricultura, quando eles começaram a domesticar animais para a pecuária, né? Eles também precisavam do tempo, porque eles já tinham que saber qual tempo certo eu tenho que plantar determinado alimento, né? Qual tempo certo eu tenho que colher aquele alimento, de modo para que eu não venha perder aquilo que eu colhi, né? Qual o tempo certo que eu não tenho que plantar nada, porque não vai produzir nada, né? Qual o tempo certo que vai durar uma estação chuvosa? Qual o tempo certo que vai durar, por exemplo, uma estação seca, né? A gente vai ver bastante essa questão de como que os grupos humanos eles se organizaram no tempo através das civilizações, que nós vamos ver do Crescente Fértil, as civilizações da Mesopotâmia, as civilizações, principalmente a civilização do Egito, né? O Egito, que tinha lá o rio Nilo, que basicamente era a base da civilização, ele tinha os períodos que ele enchia, que ele transbordava, e ele tinha os períodos que ele secava. A população ela já sabia, olha, vai começar o período de seca no rio, vamos aproveitar que o rio vai secar para nós desenvolvermos a agricultura ali, para nós plantarmos ali gêneros agrícolas que possamos colher antes que ele venha encher de novo, né? Ou seja, os egípcios antigos eles já dominavam essa questão do tempo. Sendo assim, era uma necessidade e é uma necessidade do ser humano contar o tempo, saber registrar cada etapa e conhecer cada etapa do tempo de forma precisa, né? E aí nós vamos ter, sobre essa questão de contar o tempo, os dias, meses, anos, vai surgir a questão do calendário, ok? Professor, o calendário é igual para todo mundo? De certa forma, sim. Mas existem regiões que possuem calendários diferenciados, né? Como nós hoje já estamos vivendo, vamos dizer assim, num mundo mais globalizado,
né, onde todas as informações estão presentes em todos os lugares, nós temos um certo padrão de calendário. Mas existem regiões que ainda possuem características próprias, né, que possuem seus calendários próprios, vamos dizer assim. Por exemplo, os islâmicos, os povos que professam a religião islâmica, os árabes, eles possuem um calendário diferente do nosso. Não é? Os chineses, eles possuem um calendário simbólico, apesar de eles adotarem ainda o nosso calendário, mas eles possuem um calendário simbólico diferente do nosso também. Não é mesmo? Os judeus também possuem um calendário simbólico, vamos dizer assim, né? Adotado por alguns mais ortodoxos, vamos dizer, mas que também é diferente do nosso. Vamos dizer que o nosso calendário, nós já sabemos, é o calendário gregoriano. Né? Nosso calendário ele é de origem solar. Enquanto que, por exemplo, o calendário chinês, o calendário judaico e o calendário islâmico são calendários de origem lunar. Né? Por exemplo, uma curiosidade, para alguns ortodoxos, vamos dizer assim, judeus ortodoxos, o dia normal, ele termina a partir das 6 horas da tarde, ao entardecer. Né? Por exemplo, eles têm uma tradição muito forte, que é a tradição do sábado, do Shabat. Né? Ou seja, 6 horas da tarde de sexta-feira, eles já começam a paralisar tudo. Entendeu? Porque já começa o sábado para eles. E aí eles só vão voltar a fazer as coisas que tinham que fazer, seus afazeres, 6 horas da tarde do sábado. Entendeu? Tudo isso daí é uma noção de tempo que nós, os grupos humanos, nós tínhamos necessidade. E elas são baseadas também em fatos históricos. Por exemplo, o calendário chinês, o tradicional calendário chinês, ele leva em conta o zodíaco chinês da época. Por exemplo, uma curiosidade para vocês, esse ano, agora, nessa data que nós estamos, dia 8, já estão nas festividades do novo ano chinês. Entendeu? Não é um calendário, vamos dizer, que seguido à risca, mas pela tradição, pela cultura, existe um período prolongado de festividades por conta de mudanças, vamos dizer assim. E cada ano nesse calendário chinês é representado por um animal. Por exemplo, tem o ano do coelho, tem o ano do cachorro, tem o ano do rato. Tem um significado para eles, porque foi baseado num fato histórico. Diz as tradições, as lendas antigas, que quando o Siddhartha Gautama, o pai do budismo, Buda, ele fez uma reunião com todos os animais, convocou todos os animais da floresta para uma reunião, para um banquete. Apenas 12 animais compareceram. E aí esses 12 animais foram os considerados integrantes do zodíaco chinês. Não é? Para os islâmicos, por exemplo, por que o calendário islâmico, por exemplo, nós estamos em 2021, correto? Estamos no dia 8 de fevereiro de 2021, ok? Por que para os islâmicos não é 2021? Para os islâmicos nós estamos no ano de 1300 e alguma coisa. Por que para eles é assim, professor? Porque é um fato histórico que deu origem ao calendário muçulmano. Né? O fato histórico foi a fuga do profeta Maomé. Ele fugiu da cidade de Meca, para a cidade de Medina. Esse fato histórico eles chamam de Hégira. Esse momento dessa fuga vai ser a origem do calendário árabe, do Ano Novo Árabe. E os judeus eles comemoram o ano 5300, alguma coisa assim. Por que, professor, isso? Porque, segundo eles, o calendário deles segue como base a data da criação. Lembra a criação de Gênesis? Até a Gênesis, a novela que está passando aí na Record? Pois é. Eles seguem a partir dessa data que eles acreditam ser a data da criação. Ok? E assim, se vocês observarem, o tempo histórico ele faz parte do nosso cotidiano até nisso. Até no calendário. Né? Os povos, os grupos humanos, eles se organizam nesse sentido. Ok? Mas e para o historiador? Como que o tempo vai funcionar para o historiador? Às vezes, alguns eventos eles fogem desse calendário normal. E aí o que nós fazemos? Nós colocamos na base cronológica, cronologia. A cronologia é uma palavra que vem do grego, né? Cronos, que remete a tempo,
e logia, que é o estudo. Ok? Nós vamos estudar o tempo, mas colocando os fatos históricos, vamos dizer assim, em ordem. Né? E aí, como que o ser humano, como que os historiadores, vamos dizer assim, conseguiram pegar toda a história da humanidade e colocar nessa ordem cronológica para que nós venhamos a entender de fato um pouco a nossa história, a história da nossa espécie. Pois muito bem, foi mais ou menos dessa forma que os historiadores conseguiram organizar a história da humanidade, a cronologia da história da humanidade. Ok? Basicamente, a história da humanidade ela tem duas grandes fases. Né? Tem a pré-história e a história. Aqui nós vamos ver basicamente tudo o que nós falamos. Nós vamos ver o processo histórico, nós vamos ver fatos históricos e nós vamos ver tempos históricos e sujeitos históricos. Ok? Por exemplo, o processo histórico aqui é a compreensão da história da humanidade. Beleza? E assim, fatos históricos. Por exemplo, o que nós vamos determinar que acaba a pré-história da história? O fato histórico que vai marcar essa divisão, bom, aqui vai começar a história da humanidade, aqui ainda não, é a pré-história. O que vai marcar isso? Vai ser o surgimento da escrita. Quando o homem começa a escrever o que ele faz, o que ele vive e o que ele pratica, aí já começa o estudo da história. Ok? Antes disso é a pré-história, que é o surgimento dos grupos humanos, que é o surgimento das primeiras aglomerações, vamos dizer assim, humanas, ok? Que vai entrar o processo da sedentarização, quando o homem vai começar a parar de ficar andando de um lado para o outro, vai começar a domesticar plantas, vai começar a domesticar animais, ok? Esse processo todo ainda é pré-história. Quando o homem começa a escrever isso, a representar isso de forma escrita, aí nós já vamos entrando para a história, ok? E dentro da história nós vamos ter algumas divisões, né, que vocês todos já devem ter visto, já devem conhecer. Né? Dentro da história nós vamos ter 4 subdivisões, que vai ser a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cada uma com seu fato histórico, com seu sujeito histórico. Né? O sujeito histórico aqui que vai aparecer, vocês já devem ter visto aqui que o estudo cronológico ele vai se basear em antes de Cristo e depois de Cristo. Né? O sujeito histórico aqui, o fato histórico, o sujeito histórico vai ser o nascimento de Jesus Cristo. Ok? Tudo antes dele vai receber a nomenclatura antes de Cristo ou AC. Depois dele, depois de Cristo ou DC. Ok? E assim, antes dele, a contagem da história ela vem regressiva. Depois dele, a contagem vai progressivamente. Ok? E o que vai determinar mudança de uma idade para outra idade? Aí nós estamos vendo aqui na tela. Né? A Idade Antiga termina, a Antiguidade termina com a queda do Império Romano, em 476. A Idade Média vai terminar com a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, em 1453. E a Idade Moderna vai terminar em 1789, com a Revolução Francesa, né, com a tomada de Bastilha, que era uma prisão antiga do regime absolutista francês. Né. Quando cai o Império Romano, termina a Idade Antiga e começa a Idade Média. Quando cai Constantinopla, termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. Quando cai a prisão de Bastilha, quando começa a Revolução Francesa, termina a Idade Moderna e vai até a Idade Contemporânea, que é a idade que nós vivemos. Ok? Basicamente assim que nós dividimos cronologicamente o estudo da história. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos básicos que nós tínhamos visto já na primeira aula, nós estamos reforçando, ok? Para que assim a gente possa compreender melhor quando a gente for estudar as civilizações, que também vai ser um conceito que nós vamos ver. Nós vamos ver civilização, nós vamos ver cultura e vamos dar início ao estudo de como que os grupos humanos começaram a se organizar, ok? Como que eles começaram a se desenvolver, seja na época do período nômade até a sedentarização, né, para dar entrada assim, estudando
as grandes civilizações, começando com as civilizações antigas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês venham a ter olhando esse vídeo ou nas atividades que serão enviadas a vocês, não hesitem em chamar, podem chamar, que qualquer dúvida eu vou estar à disposição para esclarecer a vocês, tudo bem? Desde já, desejo um forte abraço a vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, cuidem-se e até a nossa próxima aula, querendo Deus.